Íamos ter reunião do grupo de oração, sempre temos, segunda-feira de Páscoa. Para quem não sabe, a Páscoa leva 8 dias de celebração. Na verdade, o ano inteiro e todo domingo celebra-se a Páscoa. Todo domingo a gente relembra desta emoção maravilhosa que é a nossa vida com Deus. Porque sem Deus não tem vida, sem Deus há o vazio. Muitas pessoas não têm propósito porque não se entregaram a Jesus e não passaram a viver para Jesus, porque com Jesus não tem moleza, é tempo todo. E é no nosso grupo de oração que a gente reza, louva, glorifica, pede as curas, libertações que precisamos. Nesta segunda-feira, porque o local também e é principalmente de uma instituição que está cuidando das pessoas e teve que fazer uma atividade para arrecadar fundos para esta ação, nós não tivemos como estar juntos presencialmente. Mas isso não impede que a gente esteja aqui, orando, louvando, bendizendo, glorificando, exaltando aquele que é a fonte de todas as coisas. Gente, toda a Sagrada Escritura está voltada para esse momento. Todo o Antigo Testamento, ele trata da salvação. Ele trata de um Deus correndo atrás de um homem. Olha só, de um homem e de uma mulher. Olha só. Deus correndo atrás, Sidney, que blasfêmia. Não estou blasfemando. Deus nos criou. Deus nos deu vida. Deus não precisa de nada. Deus pode ter muitos mundos, muitas galáxias, tudo. Ele é criador, ele é poderoso, ele é o Senhor, ele é dono. E cria uma espécie como nós, seres humanos. Esta espécie inteligente foi criada para lhe dar glória, para lhe fazer feliz, para lhe dar alegria. E o que faz essa grande comunidade de seres humanos? Lhe dão as costas, lhe abandonam. E a história da Sagrada Escritura é um Deus que conta, olha, você virou as costas para mim para escolher outras coisas. Tudo bem, eu ainda continuo te amando, eu te criei e mais do que te criei, eu te dei uma pequena, uma semente de imagem minha. Quando diz, ele nos criou a sua imagem e semelhança, significa que nós temos alguma coisa divina em nós. Todos nós, homens e mulheres, recebemos uma sei lá, microscópica presença divina em nós, porque é a imagem dele. E aí Deus fala, olha, eu criei vocês e dei isso, e é por isso que vocês também têm essa força, essa graça de criar, de inovar, de correr, de fazer coisas e de se perder. Porque junto com esta semente criadora que Deus concedeu a nós seres humanos, há também a semente da liberdade. Bom, o Antigo Testamento todo é a história de que Deus correu atrás de nós, falando sobre a nossa liberdade, falando sobre a nossa capacidade criativa, para dizer, voltem para mim, caminhem comigo. Quando vocês caminham sem mim, vocês quebram a cara. Olha, mudem seus hábitos, porque vocês deixaram-se guiar por valores que fizeram vocês mesmos sofrerem. Deixa eu corrigir isso, deixa eu corrigir aquilo, deixa eu recomeçar, deixa fazer, e gerações foram passando com esse Deus nos acompanhando. E ele diz, para que eu possa falar com esse povo espalhado pelo mundo inteiro, vou escolher uma pequena nação. Naquela nação eu vou me manifestar mais, para que ela seja portadora da mensagem. Por isso eles são chamados o povo do livro, porque enquanto todos os outros povos não escreviam suas histórias e no máximo dos seus reis, Israel escrevia tudo, e tudo focado em um olhar de como estava sendo a ação de Deus. As escritas que eles fizeram eram fidedignas totalmente? Claro que não, porque eram feitas pelo mesmo viés de perturbações, de corrupção, de vitórias, de derrotas, mas nós temos aqui a presença de um Deus acompanhando e tiramos daqui muitas mensagens e conhecemos aqui muitos dos seus profetas e conhecemos aqui muitos dos seus bons reis e conhecemos muito daqueles que nos abandonaram e nos traíram. Pois a Sagrada Escritura vai levando tudo isso até chegar a um momento fundamental e maravilhoso. Ele veio. Chega, agora eu vou começar de novo. Agora eu vou ensinar dando a minha própria vida. Agora eu vou ensinar vivendo no meio deles. E então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus entra no mundo,
Mas ele já sabia que para fazer esta salvação, ele precisava fazer com que nós crescêssemos numa boa nova, numa mensagem nova, numa história nova, num caminho novo. E esse caminho falava dele e falava de que era preciso acreditar que ele estava nos salvando, dando a sua própria vida. É isso que a Páscoa vem nos lembrar, vem resumir, vem trazer essa história da salvação. Vamos começar rezando por isso? Vamos começar rezando pela nossa história? Vamos começar rezando por as coisas que a gente foi deixando entrar nas nossas vidas e que não era a pureza da vida dele? Vamos começar a rezar pelos tropeços, pelas escolhas que nós fizemos desde a nossa infância? Desde a nossa criação, porque os nossos próprios pais, mesmo aqueles que foram criados por pais que caminhavam na igreja, que caminhavam procurando viver o Evangelho, a maioria não tinha um bom conhecimento do Evangelho, ou mesmo os que tinham, raros, estavam envolvidos numa cultura de desamor. Deus viu os homens se dividir, a grande Babel, muitos países, muitas etnias, muitas culturas, e cada uma delas ficou com uma parte de verdade e muita parte que não era divina. Muitas delas escolheram deuses para si e foram se desviando mais ainda. Muitos deles, na saudade daquela semente que há em nós por um Deus que desconheciam, preferiram criar um Deus. E muitos transformaram o Deus verdadeiro, que era o Deus verdadeiro, num Deus mais parecido consigo mesmo. Quantas máscaras nós colocamos em Deus? Pois bem, Deus precisava fazer cair todas estas máscaras e para isso Ele tinha que dar a vida por nós. Vamos rezar um pouquinho por essa nossa história toda? Vamos rezar um pouquinho para a gente começar assim a meditar como é que aconteceu tudo isso? Pai amado, Tu que és um Deus poderoso, supremo, criador, amoroso, infinito, visita-nos. Visita-nos nesta Páscoa e visita a nossa história, todo o nosso aprendizado, todas nossas confusões, todas as nossas escolhas erradas, tudo aquilo que nós fomos criando obstáculos para as nossas próprias vidas, tudo aquilo que a gente foi causando ruptura contigo e ruptura conosco mesmo. Senhor, Senhor, Senhor. Mesmo quando Tu colocaste, Senhor, uma hierarquia para nos guiar, quantas vezes ela também se desviou e a Tua igreja, Senhor, deixou tantas vezes de ser uma manifestação clara do Teu reino. E quantas vezes a Tua igreja deixou de reconhecer que a igreja é Tu, cabeça com seus membros. Senhor, estamos aqui agora com um coração humilde, Senhor, dobrados, pedindo, Senhor, nos dá esse resgate, nos dá essa vida, nos dá essa vitória, nos dá esta graça para vivermos diante de uma boa mensagem, de uma nova história, da história do Teu Filho que resgatou todos. Tá, Senhor? Obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Você que está conosco, aproveite esse dia de ressurreição. É um dia que pode trazer cura, libertação, muito mais longe do que podemos. Deus é amoroso e poderoso, Deus é o Senhor. E quando Ele retoma a vida, Ele retoma seu trono, Ele retoma o seu senhorio, Ele retoma seu reino. Vem reinar sobre nós. Que seja, Senhor, uma libertação de enfermidades, de confusões, de distanciamento, de sofrimento. Vem, Espírito de Deus, vem. Irmãos, vamos continuar? Como é que foi que aconteceu tudo isso? Como é que dessa história, deste amor, neste mundo, Deus resolveu costurar e refazer a roupagem que nós tínhamos? O Senhor criou um lugar especial, um lugar de bênção, um lugar maravilhoso, um lugar paradisíaco. Nós dissemos, não, eu quero uma coisa diferente, você fazer melhor. E aí estamos neste mundo que nós praticamente destruímos, que faz sofrer a fauna, faz sofrer a flora, faz sofrer
os animais, faz sofrer os nossos irmãos, persegue, mata, leva para a miséria, egoísta. Isso no macro, quando a gente olha o mundo. E quando a gente vai diminuindo, chega no micro, onde nós vivemos, onde nós estamos, quantos ferimentos nós deixamos? Porque queremos nos impor sobre os outros, porque queremos controlar a vida dos outros, porque não queremos que os outros nos digam como devemos viver, porque não queremos seguir com mansidão. E Deus ainda, na sua grande e maravilhosa história, espalhou sobre nós personalidades distintas, pessoas que acolhem mais, pessoas que respondem mais, pessoas que são agitadas, pessoas que são tímidas, pessoas que são recolhidas, pessoas que são falantes, pessoas que são refletivas, pessoas que são sofridas, cansadas. E o Senhor vem e fala, todos vocês, com toda essa gama de personalidades, são importantes para mim. E eu quero pôr tudo isso num liquidificador, bater bastante e sair um suco gostoso. A gente fala, meu Deus, vai misturar o sal com açúcar. Mas o sal com açúcar pode dar certo. O ácido com a base também pode dar certo. Então o que fazer? Bom, o que fazer é passar pela porta. E que porta é esta? É a porta que a gente meditou neste fim de semana, é a porta que a gente tem que meditar a vida inteira. A porta que conta a vida do seu filho entre nós e que termina com os momentos dolorosos, aonde ele pega o sofrimento que ele já vinha tendo, um sofrimento psíquico muito intenso, porque sabia o que ia acontecer, porque via para onde as coisas estavam indo, um sofrimento psíquico terrível, porque ele já tinha as profecias e sabia que elas estavam para se realizar, um sofrimento psíquico imenso, porque ele sabia que tinha que carregar aquela pobreza e fraqueza espiritual e humana e emocional e psíquica de todos nós. Eu imagino a carga sobre Jesus. Eu sei que para muitos de nós e muitas pessoas o sofrimento psíquico é tão grande que às vezes queriam tirar a sua vida. Para Jesus não. Mas o sofrimento que ele passou é muito maior do que qualquer um de nós pode passar. Por isso que às vezes, e durante uma parte da história da igreja, as pessoas falavam das melancolia, que era na verdade o que eles pensavam, e era a palavra que significava o que a gente conhece por depressão, pânico, ansiedade, todas essas ramificações das doenças psíquicas. E ele falava que tudo isso podia ser unido ao seu sofrimento para dar força para continuar. Imagine esse tamanho sofrimento de Jesus. Imagine que tamanha dor que ele tinha ao carregar tudo isso. E isso culmina com uma emboscada, que ele também sabia que era uma grande armadilha, que enganava pessoas boas e ruins. Não imaginem que todos os que perseguiram Jesus, todos os que queriam a sua morte, eram em si maus. Eles acreditavam nas versões, na versão do perigo que ele podia ser, na versão daquilo que ele estava causando à religião deles, a religião de Israel, aqueles que achavam que ele estava atrapalhando e podia trazer uma revolução e um problema muito grande para o Império Romano, aqueles que não conseguiam entender aquela nova mensagem e aqueles que estavam longe em outros países e que só iriam ouvir muito tempo depois. Todo esse sofrimento Jesus carregava e carregava sabendo que o pecado do mundo estava sobre ele e que ele precisava levá-lo e matá-lo. E que a única forma de matar este sofrimento era ele aceitando o sofrimento dele, aceitando a jornada que ele tinha e dando a vida. O Pai mesmo lhe faz a proposta, está afim de ir até o fim? Eis que eu lhe apresento, está afim de ir até o fim? E o que diz ele naquele sofrimento lá no horto? Faça a sua vontade, não faça a minha. Ele não disse assim, eu quero sofrimento. Tem gente que acha que tem que procurar sofrimento. Sai para lá. Jesus não quis procurar sofrimento nenhum. Ele aceitou o sofrimento para cumprir a vontade de Deus, que era nos dar a vida e nos salvar.
Tem gente que fala assim, eu também então vou aceitar o sofrimento porque veio de Deus. Ora, você não vai me salvar. Teu sofrimento não tira uma vírgula do meu sofrimento. Teu sofrimento não me alivia. Não alivia ninguém. Não alivia a tua casa. Não alivia os teus. O sofrimento de Jesus nos alivia porque ele estava carregando toda essa gama de reconstrução, de vida nova. Então o teu sofrimento, entrega para Jesus. Muitas vezes não é possível escapar dele porque ele veio na ordem da natureza. Doenças, problemas por causa de dinheiro, da fome, estas coisas terríveis foram criadas pelos homens e foram criadas pelo ciclo da vida. Já as de Jesus não foram criadas por nada e ele não tinha o ciclo da vida, porque ele era Deus, mas ele aceita. E ao aceitar esse sofrimento, ele caminha com ele e o entrega. Ele conversa com as autoridades e diz que elas não têm poder sobre ele. Você não teria poder sobre mim se não lhe tivessem dado, disse Jesus, para o imperador ou aquele que estava no lugar do imperador na Judéia. Para Herodes. Para Pilatos, então, quando lhe diz, você não sabe que eu posso te dar a liberdade e não me responde? Ele não precisava responder a ninguém, ele estava dando a vida, era preciso entregá-la. E ele a entregou. Também nós gostamos, e vale a pena lembrar, que esta entrega gerou dor e morte, mas ele era a vida, e a vida em plenitude. Por isso ele a retoma. E nós temos esse anúncio, olha, não importa o que vai passar, depois da noite escura, vem o dia glorioso, vem o dia radiante, vem a ressurreição, vem a vida. Vem, estou de volta. Vem, vede, passaram o meu sofrimento. E agora eu tenho uma vida nova comendo e vivendo em eterna alegria. Vem comigo passar esse momento para ter esta vida de novo, para recuperar. Mas para isso é preciso aceitar a boa nova, é preciso aceitar a mensagem, é preciso aceitar o Evangelho. Aceite, abrace. É a vida para você, para mim, para nós vivermos. Deus amado, Deus supremo, Deus glorioso, Deus bendito, Deus ressuscitado, Jesus, meu Senhor e meu Deus, Jesus brilhante, Jesus que vem, Jesus que vai voltar, Jesus que aguardamos. Espírito Santo, que és Deus com Jesus, sofrestes tudo isso junto, estás conosco para nos revelar. Concede agora esse grupo, a estas pessoas que acompanham o nosso momento poderoso da tua vida, para sabermos. É preciso acolher a boa nova. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Te aguardo na próxima segunda-feira aqui, na Avenida Carlos Borges, na Obra do Berço. Você venha participar conosco, venha receber a graça presencial. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe um pouco desta mensagem, desta boa mensagem de salvação. Deus te abençoe.